Então, o conteúdo da aula de hoje vai estar trabalhando a parte de fonte de alimentação. Como é de costume, fazemos uma rápida apresentação do que vamos verificar, estudar nessa aula, e os conteúdos que estão previstos aqui vão estar versando basicamente com a proposta de focarmos sobre os tipos de estabilização ou regulação, que é a etapa número 4, né, o assunto número 4 dessa nossa atividade. Então, quando nós fazemos o diagrama em blocos de uma fonte de alimentação, em especial a alimentação que é uma fonte linear, ela é composta por todas essas etapas. Então, na aula passada, a gente trabalhou a etapa do filtro. E agora, vamos então estar avaliando a etapa da regulação, que é uma etapa que antecipa a carga. Quando fazemos, então, nesse caso, a etapa da regulação, o Boylestad, que é de quem eu tirei essa fonte, ele fala em CI, que é Circuito Integrado Regulador. Na verdade, nós temos que é mais adequado se referir a essa etapa como estabilização ou regulação. E o que vem a ser isso, então? Né? Então, vamos dar inicialmente o contexto para que vocês tenham uma noção do que é uma fonte linear e uma fonte chaveada, tá? Então, esse documento, essa foto foi retirada do material do professor Petri, e aqui é possível de vocês compararem o tamanho da fonte de alimentação linear e a respectiva potência que ela é possível de fornecer, e uma chaveada. Então, aqui a diferença é muito grande, e isso acaba sendo um detalhe no momento em que essa fonte vai ser disponibilizada para uso em geral. Então, quando nós temos um notebook, normalmente teremos como princípio básico que queremos a miniaturização. Então, uma fonte chaveada é mais adequado para essa aplicação em termos de uma fonte linear. E o que isso vai, então, definir? Vai definir o custo do projeto, tá certo? Então, a fonte linear, ela tem uma simplicidade muito grande na sua constituição, porém, o que nós temos como sendo uma desvantagem muito robusta nesse caso, é que ele tem um grande peso, tá certo? E muito volume. Então, a fonte linear, que é essa que nós estamos estudando, ela tem essa característica e que muitas vezes para equipamentos portáteis ela não é adequada, tá? Ao contrário da fonte chaveada, ela tem então vantagens que é justamente relacionado ao baixo volume e a monitorização dessa fonte, porém, alguns detalhes sobre custo e também a complexidade na hora da gente fazer eventuais manutenções, tá certo? Bem, quando a gente usou o filtro para fazer a redução da ondulação da forma de onda da corrente, ok, observamos que essa inserção da etapa do filtro, ela, então, fez com que o nível de tensão da carga fosse aumentado. Então, uma série de vantagens nós conseguimos quando o filtro foi colocado, principalmente a redução do ripple, e veja que agora nós temos uma tensão média muito maior do que aquela que era simplesmente com o nível do retificador puro. Essa tensão média, então, ela acaba fazendo com que o retificador tenha uma eficiência melhorada, tá? Mas, quando a gente faz análise um pouquinho mais apropriada
da inserção do filtro, percebemos que essa vantagem toda, ela vai, então, requisitar, vai ter um custo para a gente. E qual que é esse custo? O custo é que quando o capacitor, tá certo? Ele vai, então, precisar se carregar, que é justamente nesses instantes que estão colocados em amarelo, o diodo é um componente que passa a conduzir. Então, esse diodo, ele fica submetido a uma corrente muito elevada. Nesse exemplo, nós estamos apresentando aqui um capacitor de baixa capacitância. Então, vemos que a corrente no diodo, ela tem um determinado valor em um intervalo de tempo muito curto. E isso acaba, então, estressando, de certa maneira, o componente. Se a análise for feita por meio de um circuito, tá certo? Que tem a etapa do filtro, só que agora o filtro, ele tem um capacitor de elevada capacitância, o comportamento desse circuito passa a ser com uma corrente no diodo muito maior, por um intervalo de tempo muito pequeno. Então, esse preço para o uso da etapa do filtro precisa, então, ser devidamente adequado quando a gente faz a análise do diodo na sua especificação. Então, quando estamos projetando uma fonte de alimentação com a etapa do filtro, o valor da corrente de pico repetitiva, que é definido no datasheet, tem que ser compatível com aquela que você vai estar tendo no circuito. E como que ela é calculada? Ela é calculada através da expressão, onde temos aqui que o intervalo de condução, não é isso? Nós temos que o intervalo de condução é T1 e o intervalo total é T. Então, nós temos que essa relação, veja que o intervalo de condução T1 é inversamente proporcional à corrente de pico, o que acaba, então, impondo uma elevada corrente num baixo intervalo de tempo. Consequentemente, precisamos fazer o uso de uma especificação adequada para esse diodo, tá certo? Então, essa é uma questão muito importante quando estamos fazendo o projeto e especificando os componentes. Uma das especificações pelas quais a gente tem que, então, adotar com cuidado é o diodo. Veja que nós temos alguns detalhes sobre esse componente. Inicialmente, a tensão de pico inversa, a PVI, ou a TPR, TPI, e agora a corrente de pico no diodo também tem que ser observada na hora da sua especificação, tá? Continuando, nós temos aqui o seguinte assunto, que talvez nos auxilia a entender o porquê, né, das várias topologias do retificador. Então, quando a gente fala em uso de um retificador de meia onda, onda completa, nós precisamos, então, estabelecer o rendimento como sendo um parâmetro que vai nos dar a referência para escolher e dizer, optar por um que seja melhor do que o outro. Então, quando nós fazemos essa análise, ela tem que ser, então, interpretada por meio do rendimento. Então, no caso, que é dado pela eficiência do retificador, que é a potência de saída, nesse caso é a potência DC na carga, e a potência de entrada, que nesse caso é a potência AC. Então, no caso, para esse assunto, certo, pessoal? Eu apenas coloco aqui um exemplo onde é feito o cálculo da potência DC, tá certo? Mostrando para vocês aqui que a potência DC foi calculado em função, então, dos valores que nós dispomos. Na próxima
na sequência, nós temos a necessidade do cálculo da potência AC, e essa potência AC, ela requer o valor RMS, ok? Que está colocado aqui. Então, esses valores, eles são importantes nesse sentido. Então, a tabela resumo, ela tem como finalidade apresentar todos os valores e entre eles é colocado o valor da tensão eficaz, porque ela nos auxilia nessa questão do cálculo da eficiência do retificador. Então, veja que para o cálculo da potência AC, eu tenho 12,5. Quando encontramos esses dois valores e levamos para a fórmula, veja que essa eficiência é de 40,5, ok? Então, de toda a potência entregue, apenas 40% dela é transformada em trabalho. Então, isso representa um baixo rendimento, uma baixa eficiência. Na sequência, eu coloco aqui um exercício que, na verdade, nos dá uma visão comparativa entre o retificador de onda completa. Então, percebam aqui, eu tenho um retificador de onda completa em TAP central, onde o secundário dele é de 25 mais 25. A tensão entre extremidades é de 50 volts, tá? Só que lembre-se que para o retificador de TAP central, nós temos que colocar a tensão que o diodo em conjunto com a carga estão submetidos, que nesse caso é 25 volts eficazes. Uma mesma topologia que é o retificador em TAP central, só que agora eu tenho que as tensões, elas são eficazes do secundário, é 50 mais 50, perfazendo um total de 100 volts de secundário superior até inferior. E aqui, veja, eu também estou usando um retificador na verdade, um transformador de TAP central, só que a topologia empregada é em ponte, o que permite, então, eu fazer o uso das extremidades do transformador. Então, nesse caso, o circuito, ao ser calculada a tensão média, essa tensão média vai ser feita com base numa tensão de pico que é equivalente a 25 mais 25, 50 volts, ok? Nesse caso, eu tenho que a tensão média vai ser equivalente a 50 volts. Então, o que nós temos? Nós temos que esses dois circuitos aqui, eles são equivalentes, porque ambos, tá certo, fornecem uma tensão na carga, ok, de 45 volts aproximadamente, com um rendimento de 80,9 e 80,9. Então, esses dois transformadores, eles são, na verdade, esses dois circuitos, eles são equivalentes. Porém, observe que a especificação, quando eu for comprar na loja de eletrônica esse transformador, eu preciso especificá-lo como sendo um transformador de 127 mais, 127 traços 220 barra 50 mais 50 volts. Já esse daqui, ele vai ser um transformador de 127 traço 220 volts barra 25 mais 25. Percebem essa diferença? Ok? Então, quando nós fazemos essa comparação, é importante salientar que os retificadores de onda completa, eles têm o quê? Eles têm uma eficiência idêntica. Porém, se nós fizermos agora o comparativo, veja, eu vou comparar a topologia A1, que é o transformador de 25 mais 25, que é o mesmo transformador que está sendo utilizado na topologia em ponte, nós vamos, então, perceber que o circuito agora tem a mesma eficiência, tá certo? 80,9, só que a tensão média na carga com essa estrutura é de 22,4 volts.
enquanto que lá no node ponte, com o mesmo transformador, nós temos 44. Então, está aí, né, as diferenças, as nuances em que o transformador, as tensões e a eficiência desse circuito estão sendo colocadas. Tá? Já aqui embaixo, eu apenas fiz para que vocês percebam que, na verdade, usando o retificador que tem 50 volts eficazes, que seria equivalente a esse daqui, né, ou a esse daqui, a eficiência dele é de 40,5. Por isso que prefere-se, obviamente, as topologias, que são as topologias em onda completa, porque a eficiência, o resultado é melhor, tá? Bem, feito isso, o próximo passo, tá? O próximo passo é apagar isso daqui. Ah, não é apagar, porque agora que eu lembrei, é da minha apresentação mesmo, tá? Eu acabei esquecendo de colocar a animação, mas vamos lá, tá? Bem, o, agora, é bem interessante que vocês entendam esse conceito, tá certo? Ele não só vai ser importante para a eletrônica, mas, de uma forma geral, em todas as etapas do curso que a gente está fazendo, né, na parte de engenharia. Então, quando eu faço esse circuito aqui, ele é um retificador de meia onda, com a etapa de filtro. Na verdade, o que eu vou explicar é extensível a qualquer tipo de retificador, tá certo? Seja ele meia onda, onda completa, ponte ou TAP central, ok? Então, quando nós fazemos essa estrutura, esse retificador com o filtro, na verdade, eu tenho aqui uma fonte de alimentação, como se fosse uma fonte de alimentação que nós temos lá no laboratório, que usamos para o nosso PC, onde aqui é a alimentação da tensão alternada, e no lado oposto a gente tem o acesso à tensão, que é a tensão contínua, ok? Então, quando nós fazemos a equivalência entre esses dois circuitos, eu quero que vocês percebam que, na verdade, o que tem aqui dentro, que é um circuito eletrônico composto por diodos, composto por capacitores, a própria placa de circuito impresso, as soldas, tá certo? É parte integrante de um modelo composto por uma tensão CC e uma impedância interna. E o que é essa impedância interna? Nada mais é do que a resistência equivalente dos vários componentes que estão compondo esse circuito, que é o diodo, que é o capacitor, as soldas, os fios, tá certo? Então, com base nessa simplificação do circuito, é que eu vou me basear agora para explicar o motivo da etapa de estabilização, ou então também chamada de regulação, tá? Então, eu preciso que agora vocês enxerguem, ok? Enxerguem esse circuito aqui como sendo um circuito simplesmente formado por uma fonte de tensão, que é aquela que nós estamos calculando, que é de 12, 9, 15, 18 volts, 48 volts, e uma impedância interna. Essa impedância interna é o resultado das conexões dos componentes que estão presentes nessa estrutura eletrônica, tá? Então, veja, eu agora vou usar essa simplificação da fonte com a impedância interna, que é intrínseco, não consigo tirar isso do circuito, e nos terminais de saída não há carga nenhuma. Então, quando nós fazemos a análise, é fácil de identificar que a corrente pelo circuito estar aberto é igual a zero. Até aí, nenhuma novidade. E, portanto, a tensão que nós vamos medir nos terminais mais e menos nos terminais de saída é a própria tensão da fonte CC.
Porque não há corrente circulando, não haverá queda de tensão sobre esse componente, ok? Bem, vamos colocar agora uma carga, ok? Então, no próximo circuito, inserimos uma carga de um valor e o que fizemos? Estabelecemos, então, um circuito fechado e, portanto, há circulação de corrente. A circulação de corrente, ela vai fazer com que haja uma queda de tensão nessa impedância, um ΔV. E o resultado da tensão sobre a carga vai ser o quê? Vai ser a tensão da fonte menos a queda de tensão na impedância interna. Então, veja o seguinte, se essa impedância interna ela tem um valor elevado, é uma fonte de qualidade duvidosa, a queda de tensão ela vai ser elevada, porque a impedância é elevada. Ao passo de uma fonte de melhor qualidade, essa impedância vai ser menor e, consequentemente, o ΔV vai ser menor. O que isso, então, vai implicar sobre a carga? Vai implicar de que o resultado da tensão vai ser sempre inferior à tensão VCC. Ok? É justamente isso que nós precisamos fazer com que haja esse entendimento, onde a tensão que nós desejamos que fique sobre a carga seja a tensão VCC, e não ela descontada de uma pequena parcela. Quando, portanto, estamos construindo uma fonte de alimentação, e no nosso caso é uma fonte de alimentação linear, existem condições específicas para providenciar que essa tensão se mantenha o mais próxima possível da tensão definida pela fonte que você calculou. E isso resulta na regulação, que é, então, o quanto de tensão que você está levando para a carga a partir do momento em que temos uma tensão sendo produzida. O quanto dessa tensão que foi produzida e que você entrega para a carga, ok? Essa estabilização, ela então vai ter como principal elemento três fatores que vão contribuir para que, eventualmente, essa tensão varie. O primeiro delas é quando a carga ela varia de valor. Então, imagine que nas simulações que vocês estão fazendo, nós pedimos que você coloque a carga como um resistor de 100 ohms, um resistor de 1K. Então, quando esses valores são alterados, na verdade, a gente está alterando essa parcela aqui. E a gente deseja que, se você projetou para 12 volts, independentemente que coloque um resistor de 100 ohms, cuja corrente é maior, tá certo? Se a corrente é maior, há uma queda de tensão superior. Ou se nós colocamos uma carga de 1K, a corrente é menor, há uma queda de tensão menor. Então, independente de você colocar um ventilador, um coolerzinho na saída dessa fonte, ou então coloque um aspirador de porta, certo, de carro, essa tensão tem que ser mantida em 12 volts. É essa a premissa que nós temos para a fonte de alimentação. Não, você coloca o cooler, ele funciona tudo bem, e depois coloca o aspirador de pó portátil, que vai, então, reduzir sensivelmente a tensão. Não é isso que nós queremos. Então, no caso, essa é uma das características que vai, então, interferir na tensão de saída. O próximo fator é a tensão na
fonte de alimentação. Então, veja, se você mora em um bairro que é final de linha, ou se você mora, né, próximo a um transformador, isso daqui vai ter variações, tá certo? Então, pode ser que na sua casa tenha 125 volts, em outra residência 120 volts, e toda essa variação, ela vai ser levada diretamente para o restante do circuito. Então, esse processo, ele é transmitido através do transformador. Então, nesse caso também, a estabilização, ela tem essa finalidade, auxiliar a manter a tensão estável nos terminais da carga. E, finalmente, o último fator é a temperatura. Essa nós não conseguimos, né, exemplificar aqui, mas, basicamente, esse conteúdo, essa informação, ela resulta do fato de que a temperatura, ela vai interferir diretamente nos componentes de estado sólido, porque há uma geração de portadores minoritários e, consequentemente, há uma variação do comportamento desse componente em altas temperaturas. Então, todos esses três fatores são responsáveis para que você tenha aqui uma alteração. E deseja-se que essa alteração, ela, se existir, ela seja a menor possível. Então, uma fonte, ela vai conter essa nova etapa que é chamada de estabilização ou então regulação. Bem, o que nós temos aqui? Nós temos que os tipos de regulação, eles podem conter desde componentes discretos a componentes que são circuitos integrados específicos para essa finalidade, tá certo? Então, na sequência, nós vamos justamente fazer essa abordagem, uma abordagem bastante ampla, mas que vai dar a vocês uma noção das possibilidades de como que esse circuito da estabilização, essa etapa, pode ser construída, tá? Então, o primeiro deles é o Zener. O Zener, tanto é que nós falamos, quando estudamos o diodo Zener, dissemos que ele é um regulador de tensão, lembram disso? Desde que ele esteja reversamente polarizado. Então, nós temos que, aqui, essa tensão Vin de entrada é a tensão que você está retificando. Então, vamos supor que o cálculo que você deseja, aqui, a tensão que nós desejamos na carga seja de 12 volts, mas lá na saída do teu transformador, devido aos equipamentos, aos componentes existentes, você tem uma tensão de aproximadamente 15 volts. Então, vamos fazer com que essa estrutura passe a ter esse valor de saída desejado. Para isso, o que eu preciso? Eu preciso identificar quais são as características de corrente na carga, precisamos, então, definir o valor do Zener. Para isso, fica fácil, eu quero 12 volts aqui, então, a tensão de Zener tem que ser de 12 volts. A potência vai ser aquela que você define, ou então a disponível, eventualmente, né, quando a gente está normalmente comprando os materiais para eletrônica, ali na 7 de setembro, nem sempre a gente tem muitas opções. Então, você pede para o vendedor e ele diz assim, olha, esse eu não tenho. O que você tem? Eu tenho de tal valor. Então, eu vou levar. Aí, pergunta para a gente, professor, eu só tinha desse valor, pode ser? Aí a gente, né, diz, não pode, ou pode ser. Então, às vezes, tem esses detalhes que nós precisamos estabelecer condições de contorno para a construção efetiva de um circuito eletrônico. Então, nesse caso, nós temos o projeto, portanto, do RS, que é o resistor absorvedor, e todo esse processo ele já foi, então, devidamente estudado nas aulas anteriores. Lembre-se que, para isso, a tensão, que aqui eu coloquei VAB, na verdade, a tensão anodo e catodo, tá certo? Ele tem que ser um valor maior para que possamos
ter aqui o valor estabelecido do V-Zener. Se a tensão Vin, por exemplo, for de 10 volts e o Zener é de 12, não tem como que esse componente vá produzir tensão. Então, essa é a nossa primeira questão, certo? E quando ele está reversamente polarizado, vai funcionar, o comportamento é semelhante a de uma fonte de tensão de módulo VZ. Bora lá. Bem, nós temos o LM317, esse já é um circuito integrado, ele vai, então, ser necessário colocar resistores que são definidos e calculados pelo projetista do circuito. Então, nós temos que a tensão de saída, ela vai ser um valor desejado pelo projetista, e para isso é necessário você definir valores de R1 e R2. Essa corrente de ajuste, ela é definida pelo fabricante. Então, se você for lá no datasheet desse componente, o fabricante faz algumas orientações, entre elas a colocação de capacitores para reduzir os ruídos, e fala em um valor da corrente de ajuste igual a 100 miliamperes. Então, você, inicialmente, precisa definir um valor de R1, então aqui está 240, mas poderia ser um valor que você tem na sua caixinha de eletrônica, tá? Então, você tem um resistor de 470 ohms, então coloca o resistor de 470 e, em função desse valor, você calcula o R2, que pode ser um resistor fixo ou então um potenciômetro. O potenciômetro possibilita que essa tensão Vout agora, então, tenha uma certa variação, dados os limites do R2, tá certo? Depois disso, nós temos o regulador 78XX e o 79XX. Eles são muito usados dentro da eletrônica. É uma forma bastante simplificada de trabalhar com as tensões fixas na saída. Então, o que significa o 78 e o 79? Eles significam que o 78, ele vai fornecer a tensão de saída positiva. Então, se nós formos usar um 7812, ele vai, então, disponibilizar dessa forma uma tensão na saída igual a 12 volts. Então, aqui pode variar em 14, 13, um pouco mais, né? Ele vai, então, definir que a saída vai estar em 12 volts, tá certo? Se for um 7805, a saída vai ser em 5 volts positivos, tá certo? Muito bem. Agora, caso você opte pela série 79XX. A 79XX, ela tem que ser, na verdade, não é que ela tem, ela fornece tensões negativas. Aqui está o valor da tensão negativa. Mas, para que você tenha essa tensão negativa, é fundamental que o circuito que é o circuito retificador, ele seja um circuito que forneça uma tensão negativa. Então, vamos supor que nós quiséssemos usar o 7912 aqui, ó, tá? Ao invés de usar o 78, eu vou usar o 79, tá? Então, 7912. O que eu preciso fazer? Ele não vai nascer 12 volts negativos aqui. Vou precisar fazer com que todos esses diodos, eles sejam invertidos, porque somente assim eu vou ter uma tensão de saída aqui, ok, que vai ser a tensão de pico, 12 vezes raiz de 2, aí nós temos o capacitor do filtro, aí a gente precisa entrar com a relação V, né, V de ondulação, igual a corrente, que foi a fórmula que nós vimos na aula passada, corrente CC, divididos pela frequência vezes o capacitor. Então, uma vez que nós temos esse V de ondulação,
temos o superior e o inferior, e a partir, então, daqui, essa tensão vai ficar, agora sim, menos 12 volts. Aqui menos, e aqui o GND, tá certo? Então, isso precisa ficar bem claro para vocês, porque eventualmente pode pensar, eu vou usar o 79 para gerar uma tensão negativa, mas não é simplesmente usar o 79, você tem que providenciar que o circuito originalmente retificador forneça a menos VCC, digamos, para esse circuito, para essa situação, tá ok? Tá. Outro detalhe importante é o seguinte, quando nós fazemos o uso desse circuito, que é o 78 e o 79, tá? Pode ser que você, menos avisado, tenha a seguinte percepção de que é só trocar o componente, colocar o encapsulamento no mesmo lugar. Então, retira um e coloca o outro. Não. Tem que prestar atenção na hora de, se você for fazer uma placa, reutilizar uma placa de circuito impresso, por exemplo, você está usando o Eagle para fazer um projeto de uma placa de circuito impresso, tem que atentar para esse detalhe. Aqui, tá certo? O valor não o valor, mas a pinagem, ela é diferente. Então, nós temos que, para o 78, a entrada é o pino 1, já no 79, a entrada é o pino 2, tá? Então, essa questão é recorrente, tá certo? Quando nós conversamos com os colegas de vocês, que vão fazer fontes, por exemplo, que são fontes simétricas. E isso acaba, então, sendo necessário levar em consideração que a pinagem desses dois componentes é uma pinagem diferenciada, tá? Bem, agora nós vamos conversar sobre o tipo de regulação que usa o transistor. Nesse momento, eu não vou focar, não vou solicitar de vocês que conheçam o funcionamento desse circuito. Na verdade, o transistor, vamos iniciar o seu estudo na próxima semana, na próxima sexta-feira. Então, o que eu desejo é que vocês apenas, para esse conteúdo, percebam que nós temos, então, o tipo de regulação que utiliza o transistor, ele vai, então, ser formado por uma estrutura chamada pré-regulador, onde o Zener é parte integrante desse circuito. Veja que aqui está o resistor limitador, o resistor série, e, nesse caso, nós temos em paralelo, então, a carga agora, tendo em vista o circuito que é originalmente o do circuito de regulação do Zener, ele tem em paralelo com o Zener a carga. Então, nesse caso, a carga, ele é essa malha aqui, ó, formada por essa parte do transistor, que nós chamamos de tensão VBE, e a própria carga. Então, o que o Zener vai fazer? Ele vai dar a referência de tensão para que esse transistor possa, então, controlar, de acordo com essa malha, os níveis de tensão. Então, se essa tensão aumenta, eu tenho que fazer com que essa tensão seja diminuída. Então, o balanceamento desses dois elementos vão ser os mais interessantes e importantes no funcionamento desse circuito. Porque a tensão VZ é constante, o valor da tensão VZ constante é dada por essas duas outras tensões. Então, enquanto uma aumenta, a outra tem que diminuir. E esse balanceamento justamente é o que vai definir o funcionamento do circuito que contém o Zener e mais o transistor como sendo o formador da etapa de regulação. O outro circuito que também funciona com o Zener é
e com o transistor, chamado de transistor em paralelo com a carga. Então, nesse caso, a proposta de funcionamento é semelhante, só que ele chama em paralelo, porque aqui nós temos que o transistor fica em paralelo com a carga. Já na estrutura anterior, veja que o transistor ele está em série com a carga. É isso, então, que dá nome às duas topologias, tá certo? Bem, para finalizar, eu fiz aqui uma tabelinha com o resumo dos tipos de regulação, tá certo? O Zener, ele tem, né, ele é o pé de boi, digamos assim, dos circuitos reguladores de tensão. O seu funcionamento, ele é muito simples, você encontra com bastante facilidade, só que o que acontece? A tensão entre anodo e catodo, né, que é a tensão de Zener, é quase que mantida constante. E o detalhe desse tipo de regulação é que nós temos aqui limites para pequenas intensidades de corrente, tá? Então, menos do que, por exemplo, 500 miliamperes seria o limite de funcionamento para esse componente. Já quando nós fazemos o arranjo, tá certo? Que foram essas duas últimas topologias que nós explicamos, o Zener e o TJB, o que vai acontecer? Essa forma de conexão permite com que a gente tenha um nível maior de corrente para o circuito. Então, nós podemos avançar em níveis de 2, 5 amperes, tá certo? Então, essa fonte de alimentação, ela passa a ser uma fonte mais robusta, com uma capacidade de condução de corrente mais elevada. Então, isso tudo vai depender da aplicação do cenário em que você deseja construir a fonte de alimentação. Já o 78 e o 79, eles têm a restrição de que quando você compra o 7805, ele fica restrito a 5 volts. E, de acordo com o datasheet, a corrente é no máximo 1 ampere. Então, nós temos essas limitações. O mesmo acontecendo para o 79, né? Lembrando aqui que você precisa gerar a tensão negativa para que esse circuito 79XX ele venha a regular, tá? Mesmas características, observações para o 78. A tensão e o limite da corrente em 1 ampere. E quando nós usamos o LM, tá certo? A gente precisa, então, fazer o cálculo de resistores apropriados, segundo aquela expressão que foi colocada quando apresentamos, tá certo? Onde utiliza o R1 e o R2, onde o R2 pode ser um potenciômetro, e nesse caso, em especial, usando um potenciômetro, é possível de você regular a tensão de saída entre extremos, tá certo? Isso, então, é uma vantagem, digamos assim, você quer 18,4, você quer 18,2. Então, esse limite mais preciso, tá certo? Com uma casa após a vírgula, ele pode ser conseguido por meio do LM317. Já o 78, no caso, se você escolhe 12 volts, esses 12 volts vão ser algo muito próximo de 12. Então, 11,92, 12,001, 12,015 volts. Então, vai girar em torno do valor que você comprou. Já aqui o LM não, ele tem a possibilidade de você fazer uma pequena variação se utilizar o potenciômetro lá na função do R2, tá certo? E o outro detalhe é que você tem aqui uma corrente ligeiramente superior à do LM do 78 e do 79. Então, senhores, num primeiro momento, tá certo? O que a gente vai deixar claro para vocês. Então, eu vou fazer perguntas, a minha preocupação é sempre deixar claro o que a gente vai querer de vocês, tá certo? E nesse assunto, o que eu quero? Eu não vou precisar, não vou solicitar de vocês aqui, né, a preocupação maior talvez esteja nessa
linha aqui, que é o Zener com o TJB, por enquanto, tá certo, nesse momento, os exercícios, eles não vão fazer perguntas sobre o funcionamento do TJB. Vamos sim perguntar sobre o funcionamento do Zener, vamos perguntar características sobre o resultado final da aplicação do 78, do 79 e do 317. Mas como que esses funcionam, aí não.